que ponto tentar contactar entes queridos desencarnados pode ser bom? A não aceitação da morte pode trazer problemas para esse espírito? Ele continua ligado a nós? Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Mas nós temos uma premissa: esse ente querido também não é nosso, não é nossa propriedade. Todos nós estamos aqui para um dia partirmos. E se conseguirmos partir num estado de maior equilíbrio, de maior entendimento, de maior visão espiritual, é possível que dentro de algum tempo cada um possa ser um espírito colaborador da família que deixou, do amigo que deixou, da tarefa que deixou. Mas, enfim, o que a gente imagina nós sentimos a dor da perda do convívio. A dor da perda, entre aspas, de entes queridos, é só o tempo que irá acalmar. Mas se nós tivermos fé em Deus e verificarmos que cada um de nós, antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus, e Ele resolveu chamar-nos para a nossa casa de novo, é porque estava correto aquilo ali. Podemos fazer contato com nossos entes queridos de forma que não os prejudique, mas trazendo consolo para ambas as partes? A doutrina também vem nos mostrando, através de todo esse tempo em que ela veio para o plano terreno, essa terceira revelação da lei de Deus à humanidade, ela evidencia a possibilidade da comunicação com estes nossos entes amados, que estão do outro lado da vida, mas que se aproximam de nós vibratoriamente, pelo pensamento. E, sabendo disso, eu posso me conectar com preces, eu posso me conectar com as lembranças saudáveis, positivas do tempo em que ele esteve entre nós. Uma comunicação de alguém que está no mundo espiritual, já é um espírito desencarnado, é feita através da mediunidade. É uma comunicação mediúnica e podemos ter esse contato com familiares que, estando do lado de lá, desejam se aproximar de nós, desejam se comunicar. A comunicação é possível, porém não se deve ficar forçando, como a gente diz, porque às vezes espíritos embusteiros, vamos dizer assim, podem tomar o nome do seu ente querido e responder qualquer besteira, né? Então, primeiro é saber se o cara morreu mesmo, né? Porque é interessante isso, porque já aconteceu em alguns centros espíritas de jornalistas irem lá com o nome de pessoas ditas desencarnadas e não estavam desencarnados coisa nenhuma, e eles receberam uma comunicação. O que significa isso? É espírito embusteiro, né? Que está pregando peças nas pessoas, né? Porque o médium era idôneo, era um centro espírita que não estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro nem cobrava nada, mas alguém foi lá e pregou uma peça, né? Vamos dizer assim. Não adianta, porém, querer forçar. Eu ouço pessoas dizendo assim: eu sou espírita há 10, 20 anos, como um caso de um amigo meu. Sou espírita há 20 anos. Nunca nenhum familiar meu se comunicou. Não tive notícia de ninguém até hoje. Isso pode acontecer realmente. A maioria não teve notícias dos seus parentes. Mas hoje,
com aquele momento em que Chico Xavier, quando esteve entre nós, se dedicava a psicografar essas mensagens dos entes queridos para os familiares que estão no plano terreno ainda, Chico deixou, então, aberta uma possibilidade, uma probabilidade dessa comunicação. Por isso, os médiuns hoje são muito procurados e as pessoas querem ter notícia dos parentes. Então, é preciso ter um certo cuidado de não ficar evocando espíritos recém-desencarnados para não aumentar a sua perturbação. E quando eles estiverem bem e com alguma coisa boa para transmitir, eles mesmos se comunicam. E o desencarnado também tem que estar numa condição favorável para ele não se desequilibrar. Porque o que acontece? Quando ele vê o parente ou o amigo encarnado que vai visitá-lo, se ele não estiver em condições, a saudade que isto vai provocar faz com que o motivo da desencarnação comece a reaparecer, como, por exemplo, a doença ou o acidente que ele sofreu. Então, ele começa a rememorar as coisas da terra, os parentes, as emoções que desencadeou com essa presença do amigo ou do parente, então começa a voltar. Então, às vezes, não é adequado que haja este reencontro. Eu acho que o tempo também não é só do espírito desencarnante, também é o tempo da família do desencarnante. Que às vezes aquele processo que nós chamamos de dor da separação é um processo que precisa ser vivido porque é o fogo do cadinho que faz as transformações nas pessoas, aprender a lidar com a vontade de Deus, aprender a lidar com a perda, essas emoções precisam ser trabalhadas. Se vem comunicações que interferem nisso, pode atrapalhar todo o processo, até porque do ponto de vista de Deus e dos espíritos, ou do plano espiritual, as coisas que acontecem conosco não têm cheiro nem fedor. O que eles precisam é o que isso é importante para a nossa transformação. Então, aquilo que talvez para nós não seja gostoso, talvez seja muito importante do ponto de vista espiritual. Então, tem muito critério na hora de se amenizar dores, vamos dizer assim. Então, é importante. E aí, a pergunta, será que eu atrapalho quando eu busco essa conexão? Aí você tem que se perguntar de novo, mas você está buscando como? Você, quando busca esse ser, você está revoltado porque ele partiu, está em outra dimensão da vida? Qual é a tua motivação? É de revolta? Então, realmente, se você está revoltado, seja com as leis divinas, com Deus ou com a pessoa que muitas vezes partiu antes de você, então, realmente, essa frequência vibratória pode, de alguma maneira, a pessoa que recebe, ela vai sentir essa turbulência. Agora, se você busca, através de uma sintonia, de uma prece, de uma oração, de uma boa lembrança, é o que essa pessoa vai receber. Portanto, a saudade existe, a lembrança, o desejo de se aproximar, o desejo de mandar algum recado, isso acontece. Não é só aqui o encarnado que está atrás de médiuns para ver se eles recebem uma psicografia. O contrário também acontece. O desencarnado, o espírito, também procurando uma comunicação com alguém aqui na Terra que ele gostaria de se comunicar. Então, há uma recíproca entre uma coisa e outra. Mas como o telefone só toca de lá para cá, o espírito pode, muitas vezes, conseguir de uma forma melhor, com mais facilidade, do que o encarnado buscar o médium. Entretanto, aí há um porém nessa história. É que também, às vezes, o espírito fica procurando um médium para dar esse recado, para transmitir a sua mensagem, e não encontra, porque aqueles que ele pode, às vezes, encontrar, ele não vê um campo vibratório afinizado, uma sintonia, uma possibilidade de mandar essa mensagem. E aí as coisas ficam, às vezes, mais para o nível dos pensamentos, o nível dos sonhos, não é? Encontros espirituais. E, às vezes, até mesmo o espírito pode estar presente no lar. Não frequentemente, mas vez que outra, isso pode acontecer e alguém possa sentir essa presença que vai atenuar um pouco a saudade. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado em centros espíritas e a contribuição de grandes médiuns. Você confere logo mais no Transição. Clube Amigos da Boa Nova, em que posso ajudar?
Para que a Fundação Espírita André Luiz possa continuar comunicando a paz e a espiritualidade, ela precisa da ajuda de almas comprometidas com a melhoria da vida no planeta. Pessoas que, por acreditarem na importância da divulgação da doutrina espírita, tornam-se sócias do Clube Amigos da Boa Nova. Sou sócia desde 2005. Se é bom para mim e minha família, eu quero que seja bom para as outras pessoas também. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. A psicografia é uma das principais aliadas na comunicação entre encarnados e desencarnados. E o médium funciona como um instrumento nesse processo. A casa espírita pode ajudar bastante aquelas pessoas que não conseguem superar a dor de um ente querido, integrando-a aos trabalhos da casa na medida do possível, amparando-a, estando sempre disposta a estimulá-la, a mostrar que aquela pessoa não acabou, ela mudou-se e que um dia todos nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Felizmente, o Espiritismo vem mostrar para nós que é possível entrar em contato com esse ente desencarnado, nosso parente, amigo, através da comunicação dos espíritos, que pode ser através de uma sessão mediúnica, pela psicografia, pela psicofonia, ou através do sono. Quando vamos dormir, saímos fora do corpo, vamos para a cidade espiritual onde está o nosso parente e vamos reencontrá-lo. Nós temos muitas informações, muitos confortos e consolo através do Emmanuel, de André Luiz, da própria Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Eles têm mensagens, muitas, nesse sentido, que podem confortar as pessoas. A doutrina espírita não é sem motivo que tem o codinome de O Consolador, porque ela nos oferece uma facilidade para compreender a vida, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, que a gente vai ter um consolo muito grande. Porque quando nós conhecemos o motivo da dor, quando nós sabemos que tudo é passageiro, que não há mal que dure para sempre, a esperança se acende e a nossa fé se consolida e nós sofremos. Mas sofremos menos, com menos desespero, mais racionalmente, mas sabendo que, na verdade, Deus não separa as pessoas que se amam. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação não quebra os laços das famílias. Pelo contrário, a verdadeira família é a família espiritual. E nós estamos nos preparando para esse grande reencontro do lado de lá e não do lado de cá. Mesmo que não tenha religião, todo mundo sabe que ninguém permanece aqui. A gente, mais cedo ou mais tarde, todos viajam para o mundo espiritual, o que mostra que a verdadeira vida não é aqui, é lá. Como diz Jesus no diálogo com Nicodemo em João 3, o espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Em outras palavras, se você não sabe de onde ele vem de algum lugar. Se você não sabe para onde ele vai para algum lugar, que não é aqui. Ele vem, passa por aqui e vai para um mundo espiritual onde ele realmente vai permanecer, porque lá é a verdadeira vida. Antigamente, diz a doutrina espírita, a gente dava eterno adeus aos que partiam. Hoje nós dizemos assim, até breve. A vida espiritual para nós espíritas tem uma outra visão diferente dos espiritualistas. Temos mais detalhes. Nós até gostaríamos que tivesse mais, mas nós sabemos que os espíritos se agrupam por intenções, por interesses, em núcleos, em comunidades, onde a vida prossegue com os seus labores, os seus estudos. Há sempre muita coisa a fazer. Porque o fato de ser espírita não dá imunidade contra a saudade, contra a dor da perda do convívio, mas nos dá o entendimento de que a vida continua e de que podemos estar próximos de uma outra maneira.
Então, nesse sentido, a doutrina espírita tem a condição de, esclarecendo, melhorar, minimizar a dor daqueles que ficam saudosos aqui. Agora, essa dor é diretamente proporcional à certeza que você tem ou não de uma outra vida, de uma outra existência.